E aí, vencedores e aí, vencedoras, tudo tranquilo? Paulo Silva aqui na área, seja bem-vindo ao nosso canal Abra a Porta. E hoje nós vamos falar sobre introspecção e estagnação, ou rotina, como queira dizer, tá bom? Então é o seguinte, nesse caso, nós vamos falar o seguinte aqui. Como a introspecção me fez um vencedor, me fez uma pessoa sair de onde eu estava. E também a rotina, né? Porque a rotina, ela nos deixa a pessoa estagnada. Então, vamos entender esses dois aspectos, né? A introspecção e a rotina. Bom, muito bem. Então, o que é uma pessoa introspectiva? Ou o que é introspecção? Bom, trazendo para isso, é você começar a olhar para o seu íntimo, tá? É você começar a analisar o seu íntimo, é você começar a analisar o seu eu, né? E aí você vai começar a entender, principalmente, sobre as suas experiências, tá? Eu sempre falo isso, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Então, você começa a entender todas essas questões. E aí, quando você começa a entender o que é introspecção, você começa a analisar pensamentos, sentimentos, né? Eu também falei no vídeo anterior sobre negatividade, e aí você começa a entender como eliminar negatividade para você começar a trilhar o caminho da positividade. Então, introspecção é você começar a olhar para dentro de si mesmo através de um olhar que antes passava despercebido por você. Tudo bem. Nesse caso, nós vamos tentar entender quais são os 4 aspectos da introspecção. Primeira coisa é entender quem somos. Segunda coisa, qual é o valor que eu carrego? Terceira, qual é a luz que está dentro de mim? E aí, qual é o poder que eu tenho? Tá bom? Então, e nesse caso, precisamos principalmente conhecer quais são os nossos valores e quais são as nossas virtudes. Então, vamos à primeira questão. Entender quem somos. Então, você sabe quem você é? Então, a primeira questão é, quem você é? Coloque isso em um papel, escreva, olhe, entende, quem é você? E aí, tudo isso está ligado a 2 campos, o negativo e o positivo. Quem você é? Você é uma pessoa negativa ou você é uma pessoa positiva? Você começar a entender essa balança, ela tem que começar a pender, ou para um lado ou para o outro. E eu espero que esteja pendendo para o lado positivo, evidentemente. Você acredita que o poder e as respostas pode ser encontrado dentro do seu eu? Pode ser encontrado dentro de você? Isso está ligado ao caminho da introspecção. É você começar a buscar algo que você estava buscando lá fora, que você não vai encontrar. Você só vai encontrar dentro de você. Então, essa é a primeira questão. Entender quem somos. Entendeu? Então, entender quem você é. Essa é a primeira questão. Segunda questão é a seguinte. Qual é o valor que eu carrego? Qual é o valor que você carrega? Qual é a luz que está dentro de mim? Qual é a luz que está dentro de você? Você tem que entender. A luz que ilumina o seu próprio caminho ou a luz que ilumina o caminho das outras pessoas? Qual é a luz que você carrega? Certo? Essa luz que você carrega, você está acendendo ela ou alguém está acendendo para você? Certo? E quando você entende qual é o valor que você carrega, nós podemos entender uma metáfora chamada metáfora do cachorro-guia, que é uma metáfora contada por Descartes GG. Veja bem, o Descartes GG, ele faz a seguinte pergunta: você é o cachorro-guia ou você quer ser o cachorro que vai atrás do cachorro-guia? Veja bem, quando nós falamos em valor que nós carregamos, o Descartes GG, ele fala o seguinte: quando você é o cachorro-guia, você é o primeiro a adentrar na mata, você é o primeiro a ver o horizonte e você é o primeiro a trilhar o seu próprio caminho, a fazer a sua própria trilha, certo? Quando você é o cachorro que segue o cachorro-guia, segundo Descartes GG, o que acontece? Você fica olhando para o rabo do cachorro, você não vê o horizonte, você não faz sua própria trilha e você não vê o horizonte. Você não chega primeiro ao mar, porque no mar quem vai chegar primeiro é o cachorro-guia. Então, você entender qual é o valor que você carrega, é você começar a compreender quais são os caminhos e qual é a luz, podemos dizer, qual é a luz que eu estou acendendo para iluminar o meu próprio caminho. A terceira coisa é qual é o poder que eu tenho.
Porque muitas vezes a gente começa a buscar um poder que está no outro. Não, o poder está dentro de você. Veja bem, conhecer nossos valores e nossas virtudes. Permitir e comunicar essa singularidade ao mundo. Ou seja, quando você entende qual é o poder que você tem, você começa a mostrar para as pessoas qual é o valor que você tem, qual é o poder que você tem, qual é a tua virtude, ou quais são as tuas virtudes, que você vai contribuir com o mundo, que você vai contribuir com as pessoas que estão necessitadas daquele valor, daquela virtude e principalmente de buscar e trilhar novos caminhos. E a quarta coisa é você entender aonde você quer chegar, aonde você está e aonde você pretende chegar, certo? Então, e aí vem uma grande questão. Quando eu entendi esse conceito da introspecção, de entender esse conceito aqui, ó, vamos voltar aqui de novo para a gente poder entender quem somos, qual é o valor que eu carrego, qual é a luz que está dentro de mim e qual é o poder que eu tenho. Aí eu comecei a entender que eu tenho uma infinidade de possibilidades de chegar aonde eu quero e não ficar esperando que alguém faça algo por mim, certo? Ou seja, e aí, por que eu deixei de ser... E aí, no caso, vamos tentar entender o seguinte, vamos voltar aqui. Quando eu busco aquilo que eu quero, eu entendo o que é essa introspecção, que é eu entender o meu eu mesmo, eu deixei de ser uma pessoa inconsciente para ser uma pessoa consciente. Ter consciência naquilo que eu estou fazendo, ter consciência naquilo que eu estou buscando e aonde eu quero chegar, e aonde eu pretendo chegar. E aí, quando você se torna uma pessoa consciente, olhando para essa introspecção, você começa a entender o seguinte, o que é conhecimento, o que é sabedoria. Porque muitas vezes as pessoas acumulam muito conhecimento, mas não tem sabedoria. A pessoa lê demais, mas não tem sabedoria. Sabedoria para aplicar, sabedoria para entender aonde ele vai fazer com que os seus objetivos sejam atingidos. Você entendeu? Então, sabedoria é você parar, pensar, analisar, entender onde você está, aonde você quer chegar, é entender quais são os próprios caminhos, os próximos caminhos, quais são as próximas ações, certo? E aí um pouquinho o seguinte, quando você não busca esse caminho da consciência, que é a introspecção, você vive uma coisa chamada de rotina, certo? A rotina dificulta o cidadão de ver a realidade, de prosseguir, certo? Outra coisa, quando você não busca esses novos caminhos, o que acontece? Você começa a ler livro indicado pelas pessoas que já leu aquele livro. E aí, quando você senta, você tem uma mesma opinião, ou seja, então, saia da rotina. Para você sair da rotina, leia livros que não tenham sido indicados por ninguém. Pode ser com o mesmo assunto, porque quando você sentar, vai gerar novas ideias, vai gerar novas conexões, vai gerar novos aprendizados. Isso você tem que sair da rotina. Muitas vezes a rotina é você estar fazendo o que a outra pessoa está fazendo. Ou seja, e aí quando você sai dessa rotina, quando você se torna uma pessoa consciente, em vez de julgar, você começa a descobrir. Isso é muito interessante. E aí tem uma outra coisa. Quando a pessoa ele vive numa rotina, ele vive numa estagnação. Ou seja, o que é um estagnado? O estagnado, ele conquista sonhos não realizados. O sonho dele está só na mente dele, certo? Está só na mente dele. Mas, no fundo, ele não consegue progredir onde ele quer. Ou seja, quando a pessoa ele vive na rotina e quando ele é uma pessoa inconsciente, ou seja, o seu íntimo é pautado pelo medo. É pautado pelo medo. E aí esse medo impede ele de crescer, impede ele de progredir. Ou seja, ele fala o seguinte, ele tem vontade de fazer algo, mas ele fala, bom, eu só vou fazer algo se eu tiver certeza que vai dar certo. Olha, ninguém tem certeza de nada, certo? Se você continuar parado, você não vai conseguir nada, certo? Então, ele não progride porque ele tem medo. Ele fala, não, só se tiver certeza que as coisas vão dar certo. E aí a pessoa acaba não realizando o seu sonho. E aí a pessoa acaba se frustrando. Ou seja, quando a pessoa vive nessa estagnação, o seu íntimo é pautado pelo medo, como eu falei, ou seja, ele quer continuar e ele continua tranquilo, porque ele tem medo. E o medo vai fazendo com que ele, cada vez mais, vai ficando a pessoa obesa do seu próprio peso e da sua própria rotina, certo? Outra coisa, ele não cruza o deserto.
Por quê? Porque a rotina fez com que ele se estabelecesse aonde ele está, certo? Então, comece a buscar novos desertos, certo? Comece a buscar novos sonhos, ou seja, tem sonhos em conquistar algo, mas ele não conquista. Ele só tem sonho. Isso está ligado à rotina, isso está ligado à pessoa inconsciente. E aí, como é que você deve resolver essa questão? Ou como é que você deve resolver essas questões? É seguir a estratégia do lobo solitário. O lobo solitário tem uma história seguinte, muito interessante. Que o lobo solitário, ele estava há dias caminhando com aquela manada, e há dias ele estava com fome, com sede, e chegou uma hora que o lobo solitário, ele se perdeu daquela manada. E quando ele olhou, a manada sumiu. Então o lobo solitário, ele começou a pegar um outro caminho, percebendo, achando que ia encontrar sua manada. E quando ele começou a pegar um caminho diferente do que a manada tinha seguido, ele começou a perceber que tinha alguns animais que estavam por ali, distraídos. E o lobo solitário começou a perceber que ele só encontrou comida porque aquela manada, que ele começou a perceber que ele só encontrou comida porque ele estava sozinho, ele estava começando a caminhar com seus próprios passos. Ele começou a perceber que novos caminhos começou a surgir, novas oportunidades. Por quê? Porque quando ele estava com a manada gritava. A manada fazia muito barulho e a manada não escutava. Então você começa a entender como é importante você entender o caminho que você quer, qual é a estratégia que você vai seguir. E, a partir de hoje, qual é o barulho que você vai fazer dentro de você e qual é o silêncio que você quer fazer dentro de você para você começar a entender novas perspectivas e entender novos caminhos, certo? Então, siga sempre a estratégia do lobo solitário. Ou seja, quando você se torna um lobo solitário, quando você se torna uma pessoa que você começa a entender o que é introspecção, uma pessoa consciente, você tem planos, você tem medo, mas você segue em frente. O medo, ele faz parte do ser humano. O que não faz parte do ser humano, por exemplo, faz parte do ser humano. Mas se você quer chegar a algum lugar, você tem que ter medo, mas você não deve deixar o medo dominar você. Porque o medo é importante para você se tornar uma pessoa mais precavida, né? Então, o medo é importante, mas você não pode deixar o medo dominar você. Ou seja, portanto, nós temos que seguir a estratégia do lobo solitário, deixar o seu grupo, eliminar o conforto e cruzar o deserto. Então, o lobo ele começou a cruzar os seus desertos. Todos nós temos o nosso deserto, agora precisamos cruzar, certo? Outra coisa, sempre que você começa a cruzar o deserto, que você se torna um lobo solitário, que você entende o que é introspecção olhando para você, sempre você vai estar atento a caminhos à sua frente, caminhos que vão estar abertos, entende? Ou seja, e aí você tem uma outra coisa muito interessante. O único oráculo confiável a cada passo é você mesmo. Você confia em você, você não confia no outro, certo? Você não confia no outro. Porque quando você começa muito a confiar no outro, você perde a confiança em você. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam decepcionadas com o outro. Por quê? Porque o outro não supriu as suas expectativas. Então, você começa a entender. Introspecção, seja um lobo solitário para você começar a buscar o seu próprio caminho. Beleza? Outra coisa. O lobo sabe que todo êxito será resultado de milhares de decisões tomadas a cada dia. Todos nós somos pessoas que tomamos decisões a cada dia, a cada momento, beleza? Então busque isso. E aí tem uma maneira muito interessante que o Walt Disney fala o seguinte: a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Lembrando que toda essa reflexão muito mais ampla você encontra dentro do nosso ciclo de influência e visão objetiva. E agora eu tenho um presente para você, beleza? Então o presente é o seguinte: eu vou deixar aqui 3 links de 3 aulas para você conhecer melhor o nosso trabalho. Um forte abraço, fique na paz, até a próxima reflexão.